Foi o antigo herói da Ferrari, John Surtees, que sempre esteve ligado à escuderia italiana e primeiro sugeriu que Ayrton Senna fosse contratado. O britânico ficou impressionado com a performance do jovem Ayrton em uma corrida de exibição da Mercedes, em que derrotou Lauda e Prost com o mesmo carro. Esse feito épico fez com que Surtees escrevesse uma carta diretamente para Enzo Ferrari, para que contratasse o jovem Senna. O comendatore acreditava que o piloto de 24 anos era jovem demais para a escuderia e não levou o conselho do inglês adiante. Porém, anos depois, a Ferrari mudou de ideia e chamou Senna para conversar. Isso no ano de 1986, sabendo que o contrato da Lotus estava no término. Mas ao que parece, a conversa com o chefão Enzo não acabou muito bem. Tanto que Enzo divulgou uma nota na época dizendo que Senna certamente era um grande piloto, mas não teria tanta certeza sobre o homem. Aí ficou claro que Senna não iria para a Ferrari enquanto Enzo estivesse no comando. E sinceramente, isso não fez mal nenhum para a carreira de Senna, já que a Ferrari só ganhou 5 vezes em 3 anos no ano de 86 e 88. No entanto, a situação deu uma reviravolta após a morte do comendatore, no ano de 88. Marcando a entrada em cena de uma figura crucial nessa história, o novo chefe da equipe da Ferrari, Cesare Fiorio. Dirigente de postura bastante agressiva, ele queria atrair para a escuderia os melhores pilotos para se juntar a John Bernard, projetista que tinha ganho fama com os carros campeões da McLaren anos antes. Fiorio partiu para a ação, tendo Ayrton Senna como seu primeiro alvo, seguido pelo francês Alain Prost. Meu objetivo era substituir Berger por Senna em 1990, então o abordei em maio do ano anterior durante o GP de Mônaco. Entretanto, Senna já estava comprometido com a McLaren, por força contratual, não poderia aceitar a proposta. Não chegamos a uma conclusão, mas combinamos de conversar novamente assim que possível. Então, liguei para Prost e ofereci uma vaga para 90. Esse período marcou o auge da imensa rivalidade entre Senna e Prost, que na época eram colegas de equipe na McLaren. Prost acreditava que Senna tinha certas vantagens dentro da equipe, devido à sua conexão com a fornecedora de motores Honda. Isso levou Prost a assinar contrato com a Ferrari no final de julho. Na cabeça de Fiorio, isso não fechava a porta da escuderia para Senna. De fato, ele estava convencido de que dentro de uma equipe com raízes latinas, seria mais viável controlar a rivalidade entre os dois pilotos. Mais que isso, eu sempre acreditei que uma equipe seria melhor com 2 campeões do que um segundo piloto inútil. Estava pronto para assumir o risco e ter uma rivalidade interna. As coisas estavam mudando no ambiente da Ferrari. A equipe tinha sido pioneira na adoção de um câmbio semiautomático controlado por uma borboleta no volante e estava voltando a garantir vitórias nas corridas. Com essa evolução, o interesse de Senna a se juntar à escuderia estava cada vez maior. Fiorio revelou que em 2 conversas, uma logo após o GP do Brasil, em março de 1990, e outra em julho, antes do GP da França, selaram um acordo que colocaria Senna e Prost juntos novamente, agora pela cor vermelha. O pré-contrato era para 1991, com a opção de seguir na Ferrari em 92, mas o destino não poderia ter sido mais diferente do que o chefe projetava. As discussões entre Fiorio e Senna chegaram aos ouvidos de Piero Fusaro, o presidente da Ferrari na época, que iniciou uma batalha interna por poder. Fusaro expôs os planos de Fiorio a Prost e, além disso, pôs fim às negociações com Senna, forçando Fiorio a deixar a equipe. Sua demissão foi confirmada em 1991, temporada que acabou sendo muito ruim para a escuderia, o que levou Fusaro também a dispensar Prost. Não demorou muito até que a própria Fiat demitisse Fusaro, trazendo de volta Luca de Montezemolo, ex-assistente de Enzo Ferrari, para a presidência. A potencial contratação de Ayrton Senna pela Ferrari é uma história cheia de reviravoltas e intrigas nos bastidores da Fórmula 1. A ideia de Cesare Fiorio, então chefe da equipe, de trazer Senna poderia ter transformado o destino da Ferrari. Comenta aí pra gente se foi ou não uma péssima decisão de Fusaro. Entretanto, o namoro entre Senna e Ferrari não pararia por aí. Mas antes de continuarmos essa história, inscreva-se e junte-se ao nosso time de apaixonados e descubra mais detalhes sobre histórias fascinantes de negócios e esportes. O brasileiro conquistara os campeonatos de 90 e 91, mas tinha visto o crescimento da Williams e seu carro coberto de ajudas eletrônicas. Com Karl Mansell em 92 e Prost no ano de 93, tinham sido campeões com facilidade. Embora seu desejo inicial fosse ingressar na equipe inglesa, no contrato de Prost tinha uma cláusula imposta por ele que vetava a contratação do brasileiro. Ciente disse de que a Honda deixaria a McLaren no final de 92, Senna chegou a reunir-se com Niki Lauda, que atuava como consultor na Ferrari, só que eles não chegaram a um acordo. No final de 1993, ainda na McLaren,
E acreditando que Prost permaneceria na Williams em 94, Senna explorou a possibilidade de ingressar na Ferrari, tendo um encontro com Jean Todt. Todt reconheceu o desejo mútuo, mas explicou que já tinha sua dupla de pilotos contratada. E no final das contas, a tão desejada vaga na Williams se abriu com a aposentadoria do francês, e Senna assinou com o time da Inglaterra. As ajudas eletrônicas, que eram a grande razão da hegemonia da Williams, no entanto foram banidas do ano de 94. Senna estava muito descontente com a equipe. Foi então que ele novamente buscou uma aproximação com a Ferrari, reunidos com Luca de Montezemolo, dias antes de sua morte. Eu ficaria feliz em tê-lo. Teria sido a cereja do bolo, que foi o que aconteceu com Michael Schumacher, acrescentou o italiano. Há quem diga contudo que o encontro com Montezemolo tenha resultado pelo menos na assinatura de um pré-contrato para 1996. Aquela, porém, esteve longe de ser a única chance que o time italiano teve de contar com o tricampeão. No final das contas, foi Michael Schumacher o contratado pela Ferrari em 96 e caberia ao alemão tirar a Ferrari da fila, conquistando o título de 2000, 21 anos após o último Mundial de Pilotos conquistado pela escuderia italiana. Inscreva-se e junte-se ao nosso time de apaixonados e descubra mais detalhes sobre histórias fascinantes de negócios e esportes.